Estamos de volta para este segundo e último bloco do programa Em Pauta, esta semana discutindo o papel da família na formação, no aprendizado dos filhos. E é justamente com essa questão que eu abro este segundo bloco aqui com a Liliane Petri-Bolk, que é especialista em educação infantil. Liliane, como a família pode contribuir para esse aprendizado dos filhos? A gente já discutiu todo o outro bloco sobre o comportamento do pai, o comportamento da mãe, quando uma criança está ou não chamando atenção, qual é o comportamento ideal, como estar dentro de casa, mas como a família pode contribuir efetivamente na educação dos seus filhos? Olha, eu acho que principalmente é estar presente, né? E não ser aquele pai e aquela mãe que dão presente, né? Sim. Então, estar presente, participar das coisas que acontecem na vida da criança, participar das apresentações na escola, eles ficam muito felizes, né? Quando o pai e a mãe participam, né? E ser uma parceira da escola, assim, ser uma parceira das pessoas que trabalham com o seu filho, assim, né? A babá que cuida, a funcionária do lar que às vezes fica um pouquinho para a mãe, né? Ou para o pai dar uma saída, né? Poder estar sempre disponível para essa criança, assim, né? Conseguindo observar as necessidades que ela tem, enfim. E o que a gente percebe hoje também, muito importante, assim, que os pais ajudem as crianças na questão dos temas, né? Assim, a coisa de estudar. Hoje em dia, a gente acaba matriculando os filhos, né? Em várias atividades extracurriculares, assim. Porque hoje as crianças trabalham mais do que os próprios pais, né? Exatamente. E aí, quando vai pegar o boletim na escola, tá com dificuldade na leitura, né? Não consegue ainda calcular e tal. Então, assim, que momento dessa rotina dessa criança ela vai estar fazendo o dever de casa, como ela faz o dever de casa, o espaço onde isso é feito, né? Isso é bem importante de poder estabelecer com a criança, assim, né? Combinar. Essa quantidade de atividades que nós temos hoje, e vemos isso frequentemente, diariamente, de pais que colocam seus filhos. De manhã vai para a escola, ele sai da escola, ele almoça, já vai para uma atividade física, já vai para uma aula de inglês, dali vai para outra atividade física, volta para uma aula de francês, uma aula de espanhol. Isso não embaralha um pouco a cabeça de uma criança? De estar com uma criança de 4, 5, 6 anos que quer brincar e ao mesmo tempo não tem nem esse tempo para brincar porque ela já está numa natação, num judô, no inglês, no espanhol, tudo no mesmo dia. Isso não é informação demais ao mesmo tempo? Eu acho que é importante a gente pensar assim no desenvolvimento infantil partindo do princípio de que toda criança ela está propensa à aprendizagem, a qualquer tipo de aprendizagem, né? Então, ela é uma esponja, ela vai absorvendo as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Enquanto pequenos, assim, eles têm essa coisa da curiosidade, da descoberta muito aflorada. Então, tudo é muito legal. Tudo é muito legal. Eles gostam de tudo, eles participam de tudo, assim, vivem intensamente, né? Mas, conforme eles vão crescendo, eles vão tendo outras demandas, né, da escola, outras demandas que, às vezes, assim, muitas atividades acabam atrapalhando, sim. É importante ver, assim, o que é de cada criança. Tem crianças que têm várias atividades, vão super bem na escola e conseguem dar conta. Outras crianças não conseguem dar conta de tudo isso, né? Então, cada criança é diferente, né? Isso é importante pensar. Mas o ideal seria que ela tivesse um tempo para brincar, né? Sempre, independente da idade, assim. Mesmo um adolescente, pensa num adolescente que vai fazer um vestibular, ele está cheio de coisas na cabeça, está estudando todos os dias, ele precisa de ter um tempo de lazer, né? Precisa descansar, precisa relaxar, porque senão também não consegue dar conta das outras coisas, né? Certo. E a questão de pais separados, também se nota a diferença de comportamento quando os pais se separam e acabam colocando as questões pessoais acima, até muitas vezes, da criação do próprio filho, que foi feito em conjunto. Isso se nota dentro da escola? Olha, depende, né? Na verdade, assim... Tem pais que conseguem conciliar e separar. Não, não demos certo, estamos separados, mas temos essa pessoa para criar junto. A grande questão, assim, na separação de pais, assim, é que às vezes os pais se separam e a criança acaba sendo um motivo de briga entre o pai e a mãe, né? Tipo, o pai dá tal coisa porque daí a criança vai gostar mais do pai, né?
Aí a mãe faz tal coisa porque daí a criança vai gostar mais da mãe. Acho que é importante pais separados, assim, olha, não deu certo a nossa relação de namorada, a nossa relação afetiva, né? Sempre contar para o filho quando estão se separando, acho que a criança precisa participar desse momento, né? Mas assim, estão separados, mas continuam sendo pai e mãe, né? Então estabelecer assim combinações que serão gerais, E assim. pelo menos na frente da criança se deem bem, né? Exatamente. E até assim, combinações gerais, assim, olha, quando está com a mãe vai funcionar desse jeito, quando está com o pai vai funcionar desse jeito. Que as coisas combinem, né? Para a criança poder crescer numa rotina legal, assim, que todo mundo fala o mesmo idioma, né, a mesma linguagem, do mesmo jeito, né? E que os pais consigam dar esse apoio para o filho que ele vai precisar, óbvio, né? Nenhuma criança quer ficar com pais separados, né? Sente sim, é um momento de tristeza, né? Às vezes até para do casal, às vezes o pai quer se separar e a mãe não queria, né? Ou ao contrário. Então, às vezes precisa buscar um apoio emocional, né? Para ajudar tanto o casal quanto a criança. Mas que os dois consigam entender isso. Estamos nos separando, porque nós não temos uma relação afetiva boa, né? Não estão mais se gostando, digamos assim, né? Mas continuamos sendo pai, continuamos sendo mãe. Então, vamos participar da vida do filho, vamos continuar ajudando ele, né? Enfim. E tem uma coisa hoje que está muito comum, assim, que os pais estão se separando muito. E eu acho que isso tem a ver com uma questão também da frustração, assim, às vezes crianças que foram todo o tempo na vida tiveram sempre tudo, e aí quando casa querem continuar tendo tudo. E a gente sabe que para ter um bom casamento, por vezes a gente precisa ser tolerante, precisa ser paciente, precisa ceder, né? E tem alguns casais que hoje a gente percebe que não querem ceder, ou é do meu jeito ou eu não quero. E aí às vezes esquecem, assim, né, que tem uma pessoinha ali que precisa daquele apoio, daquele olhar. Certo? E essa questão, por exemplo, hoje a gente vê muito a guarda compartilhada, não existe. Tá, pelo menos estão diminuindo os casos de, não, a criança fica com um dos dois, né, e um outro, né, pai ou mãe, vê essa criança de sexta-feira à noite até domingo de manhã. Isso prejudica completamente, né? Isso, se for analisar no papel, é um absurdo. A criança só poder ter acesso ao pai ou à mãe durante 3 dias de uma semana. Né? Talvez a separação por fato de não ter dado certo, mas que essa criança possa optar também de, na segunda eu vou ficar com a minha mãe, na terça com meu pai, na quarta eu volto a ficar com a minha mãe, na quinta eu vou... Isso ajuda. É que, na verdade, isso fica um pouco bagunçado, assim, né, para a criança, assim, dependendo da idade. Tem crianças mais velhas que conseguem trabalhar bem com isso, assim, mas tu imagina uma criança que está no primeiro ano, segundo ano de escola, assim, que está numa demanda de alfabetização. Um dia ela fica numa casa, outro dia ela fica noutra casa, daí ela foi na casa da mãe, daí esqueceu o tema na casa da mãe. Aí estava na casa do pai, daí esqueceu os tênis na casa da mãe, né? Então fica um pouco complicado, assim. O ideal é que possa ficar, acho que, eu penso, de 3 dias, acho que é um tempo melhor, assim, porque aí tu pega a criança na escola, tu acompanha mais de 24 horas a criança, né? Então tu pode dar um suporte maior. E aí, às vezes, fica isso, mas assim... que se possa ser permitido também da criança, eu acho pelo menos sair para jantar com um dos dois. Eu acho que o ideal é, assim, quanto mais ela puder ter vivência do pai e da mãe juntos, independente da casa que ela estiver, né, ou com o outro, melhor. Que seja uma vivência boa, né, que seja uma relação gostosa, assim, prazerosa. Certo, vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz no primeiro bloco. Tá. Né, lá atrás, com pais que participavam e pais que não participavam tão intensamente. Se nota também diferença de pais que ainda estão casados, de pais que são separados, se nota a diferença do comportamento de crianças dentro das escolas ou não? Ou isso depende muito da relação também do pai e da mãe? Eu acho que depende muito da relação do pai e da mãe e também depende muito da relação que esse pai e essa mãe construíram com essa criança. Porque uma criança que consegue construir um vínculo afetivo com o pai e com a mãe bem saudável, ela consegue passar com mais tranquilidade por essas situações. Uma criança que não tem, assim, um suporte, assim, que não foi trabalhada emocionalmente, ela pode sentir mais, né, na verdade, essa separação, assim. Mas quando tu fala, assim, de pais separados, né, às vezes acontece até o seguinte, assim, quando os pais se separam, tem alguns pais ou mães, né, porque a gente não pode generalizar no gênero,
que acabam participando mais da vida da criança, separados do que enquanto casados. Enquanto casados. Porque às vezes quando eles estão casados, acaba que do casal abarca mais a questão da escola, né, da criança, assim, leva para natação, né, acaba abarcando mais. E quando eles se separam, tem essa coisa assim de, eu me separei, mas eu quero estar com meu filho, e aí acaba participando mais. Acaba a separação sendo benéfico para a participação da criança. Agora, a questão, você tocou num ponto, por exemplo, da criança fazer uma birra para chamar atenção e acabar sendo colocada de castigo. Né? Até que ponto esse castigo pode existir? O castigo ele deve existir como imposição de limite, mas sempre sendo explicado os motivos para essa criança. Você vai ficar de castigo porque fez isso, e claro, explicando por que aquela atitude é errada. Simplesmente colocar de castigo sem explicar não vai resolver. Não, colocar de castigo sem explicar não resolve nada. A criança não sabe o que está fazendo, se é certo ou errado. Não sabe. E eu acho que muito importante, assim, é sempre trabalhar com a questão. Eu não gosto muito das palavras castigo, assim, eu acho muito pesado. Assim. Mas a coisa da questão da causa e consequência, né? Se você faz isso, você vai ter isso. Se você não faz, o que pode acontecer? E às vezes, dependendo da idade da criança, assim, tu consegue estabelecer. E a criança, quando ela é muito pequena, assim, tipo 4, 5 anos, ela é bastante perversa até, no sentido, assim, de... Ela mesma se coloca, às vezes, castigos que ela não gostaria de ter. Mas ela... mas se eu fizer bagunça no supermercado, então tu me deixa um mês sem televisão. Ela diz isso, só que ela não tem noção. Ela já define. Só que essa criança não tem noção que um mês são 31 dias, 30 dias, né? E aí quando chega lá no 5º, 6º mês, no 6º dia, ela vai estar fazendo mais coisas erradas, porque ela vai estar estressada, porque ela gostaria de ter a televisão, né? Então, acho que é muito importante trabalhar com isso, assim, causa e consequência, estabelecer combinações, né? Você pode fazer isso, você vai ter isso. Se você não fizer isso, o que pode acontecer, né? Estabelecer isso, porque aí quando aquela cena que eu falei do banho, né? Você fala assim, né? Vai tomar banho. Aí ele pensa, bom, se eu não for tomar banho agora na 3ª vez, o que vai acontecer? E aí se ele já sabe que a consequência seria, talvez lá no sábado tem um aniversário do amiguinho que ele muito gosta, e ele não vai poder ir, porque ele não obedeceu a regra do banho, né? Agora, essa coisa que você falou, a criança testa também, os pais, faz parte do processo de desenvolvimento infantil, testar, sabe, de falar, não, deixa eu falar, eu não vou, quero ver até onde isso vai. Isso, claro, de forma inconsciente, não é uma coisa maléfica que vem na cabeça de uma criança de 3, 4 anos de idade, mas ela testa isso de forma inconsciente, ela quer ver até onde ela pode ir. Ela testa, porque a ideia dela é sempre tentar vencer o adulto, né? Então você vai ter que respirar, conta até 10 e pensa, não posso deixar me dobrar por ela, né? E até essa coisa, se você vai para a criança e começa a discutir verbalmente, vocês vão ficar discutindo, a briga vai ficar aumentando e às vezes uma coisa que era a hora do banho, isso fica uma briga das 7 às 11 da noite. Né? Uma coisa assim bem descabida, assim, não precisaria. Então tu tem que respira, né? Conversa com a criança e diz, vou sair daqui porque agora não dá, tu não tá me ouvindo, a gente tá só brigando. Né? Sai do espaço, vai para outro espaço, depois tu volta e diz, olha, fulano, vamos lá, agora é hora de tomar banho e tal, né? Mas se você tem regras bem estabelecidas, combinados bem estabelecidos, ela não vai fazer. Porque aí ela sente segurança, assim, porque o limite, ele é segurança para a criança. Quando você deixa a criança fazer o que quer, ela não tem limite, ela fica insegura e daí, às vezes ela vai subir numa coisa que ela não poderia subir, sem ter a noção de que realmente ela não poderia subir. Então, o adulto vai ensinando essa criança, aqui tu não pode subir, aí vai descendo, aí tu tira, né? E aí ele vai aprendendo, vai construindo isso. E o limite da segurança, as combinações são importantes para a criança poder entender causa e consequência das situações. Liliane, obrigado pela entrevista, infelizmente nosso tempo acabou, acho que esse assunto a gente pode ficar... discutindo aí até o final do ano, né? Porque tem muita coisa para se falar em relação à educação. Cada família tem uma maneira diferente, claro, que acha correta de educar o seu filho, mas eu queria te agradecer pelas explicações nessa meia hora de programa. Obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço o apoio e a parceria. Obrigada. Tá certo. Esta foi Liliane Petribolk,
especialista em educação infantil, falando com a gente aqui sobre a importância, né, o papel da família no desenvolvimento do indivíduo. O programa Em Pauta desta semana fica por aqui. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. A gente volta na próxima semana. Até lá.